Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi apresentar esse vídeo, aprofundando o que eu apresentei no vídeo anterior sobre o projeto de lei 4429, cujo relator, o deputado Alceu Moreira, apresentou na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Eu fiz uma apresentação genérica, né? Uma discussão genérica sobre a proposta, levantei algumas preocupações e depois eu resolvi fazer uma análise um pouco mais detalhada da proposta. E o que eu vi é o seguinte: na verdade, existe uma pegadinha nessa proposição agora que é muito séria. Né? E que é o seguinte: não há menção, na verdade, nessa proposta, que foi inclusive tirada, foi a proposta original tinha essa menção, mas nessa não tem, da questão da obrigatoriamente de se criar apenas espécies da área de ocorrência natural. E nesse projeto, que foi mudado agora, não tinha, isso não tem. Não deixa claro isso. O que eu percebi, depois que fui fazer um reestudo da proposição, e que deixou realmente muito preocupado, duas coisas. Primeiro, que torna inócuo o trabalho de conservação das abelhas nativas. Essa é a primeira coisa. Depois eu vou falar por que é inócuo o trabalho de conservação das abelhas nativas. E o segundo lugar é que o projeto é claramente zootecnicista. Na sua essência, é uma proposta zootécnica, não é de conservação. Me chamou atenção a simples menção abelha sem ferrão silvestre. Eu até comentei isso no vídeo anterior. Por que silvestre? Porque todas as abelhas nativas, elas são silvestres. E por que colocar silvestre ali? Se você bota silvestre, você está pressupondo a existência de uma espécie doméstica. Mas, na verdade, não existe espécie doméstica, espécie de abelhas nativas domésticas. Depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso, detalhando sobre isso aí. Então, por que que não? Elas não podem ser consideradas, nenhuma das espécies de abelhas nativas hoje podem ser reconhecidas como domésticas. E mesmo porque a abelha africanizada, que é considerada como doméstica, também não é doméstica. Então me deixou uma pulga atrás da orelha essa colocação. E eu fui então analisar com mais cuidado e observei isso, na verdade. Ele anula qualquer projeto de conservação. Aí eu fui ver o seguinte: olha só como é claramente zootecnista. Sempre a conservação está em segundo lugar. Para você ter uma ideia, o termo zootécnico é citado 13 vezes no projeto de lei. Conservação é citado 9 vezes. Então, dá para você ter uma ideia aí para que estão dando mais atenção. Vamos ver o artigo 1º, parágrafo 1º. Nesse artigo, menciona-se a criação zootecnicista em áreas de unidade de conservação, o que é simplesmente um absurdo. Esse artigo é perfeitamente contestável no Superior Tribunal Federal, porque a unidade de conservação ela não pode ser subvertida daquela sua intenção original. Ela é uma área de conservação. Qualquer coisa que você faça dentro dela que possa comprometer os ciclos naturais de integração, de relacionamento entre as espécies e de reprodução dessas, qualquer tipo de coisas que altera, né, não deve ser permitido. Então, uma criação zootecnicista, por exemplo, é um desses elementos que vai alterar invariavelmente, mesmo que sejam espécies nativas, né, ele vai comprometer a unidade de conservação onde está sendo desenvolvida essa prática. Então, isso de cara já não cabe, já não tem sentido esse parágrafo primeiro. Nesse mesmo artigo, inclusive, deixa sob a responsabilidade do mapa a, a gestão desses processos de criação zootecnicista. O que vai na contramão das criações de animais silvestres. Veja, por exemplo, o jacaré. Existem criações de jacarés autorizadas pelo IBAMA. Essas carnes são comercializadas. Os processos de produção de carne de jacaré está sob a controle zoossanitário do Ministério da Agricultura, que é o produto que é comercializado. Mas todo o processo de criação ele é fiscalizado e acompanhado pelo IBAMA.
Então você não pode fazer uma criação de animal silvestre fora do processo de controle do Ministério de Meio Ambiente. Você não pode separar. Quem está fazendo criação zootécnica fica sob a guarda do Ministério da Cultura, e quem está fazendo projetos conservacionistas fica sob controle do Ministério do Meio Ambiente. Não existe isso. Porque, como são espécies silvestres, elas se interrelacionam, elas se interferem. Então, na prática, esse projeto de lei está anulando o projeto de conservação que está tentando explicitar. Não existe projeto de conservação nessa proposta. Existe um projeto de criação. Então está matando qualquer esforço que qualquer pessoa tenha de criar um meliponário conservacionista, que vai ser comprometido exatamente pelas criações zootécnicas. Por isso que esse projeto também, eu acho que não caberia, isso também é questionável junto ao Superior Tribunal Federal, porque estaria comprometendo um elemento importante da alçada do Executivo, que é a fiscalização e o controle das espécies silvestres. É esse que acontece. Então, também, eu acho que é perfeitamente contestável. Isso aí, nesse sentido, também é completamente inócuo. E chama atenção o artigo 5º, que diz o seguinte: a criação das abelhas sem-ferrão deve considerar preferencialmente o uso das espécies de ocorrência natural de cada região. Preferencialmente. A proposição original de Darcy de Matos deixava claro que a criação deveria ser feita com espécies de ocorrência natural. Esse artigo, essa alteração feita pelo Alceu Moreira, diz preferencialmente. Olha só outro absurdo aqui. Permitindo-se, tolerando-se a criação de espécies exóticas. Então, isso também é uma paulada em qualquer intenção de conservação que você possa ter nesse projeto. Aí vem assim, o parágrafo 1º. No caso das espécies de abelha sem-ferrão introduzidas, que apresentam perfil zootécnico, sua criação será permitida para uso em atividades educacionais, de formação técnica, de prestação de serviço de polinização, assim como para permuta e comércio de colônias e seus produtos. Olha só o que atende um grupo imenso que tem comercializado abelhas de outras regiões. Olha só que absurdo. Você pega uma espécie introduzida, usa para fins de atividades educacionais, não quis que atividades educacionais são essas, a não ser de conservação, e está sendo, o uso delas já está sendo simplesmente na contramão da finalidade do processo, de formação técnica para capacitar as pessoas na criação, e permuta o comércio de colônias, está permitindo-se o que está sendo considerado legal hoje. Olha que absurdo, olha que absurdo. Em suma, é o que eu já tinha dito desde o começo. Essa proposição vem para atender o pessoal que estava e está intensamente comercializando abelhas, principalmente o pessoal que tem trazido as abelhas da região norte e nordeste, levado para o sul e sudeste. É esse pessoal que está fazendo isso. Esse pessoal que está fazendo isso. Está se abrindo uma brecha que é criminosa. No parágrafo 2º desse mesmo artigo, fala assim: as colônias das espécies de abelhas introduzidas que foram adquiridas no período anterior à publicação dessa lei terão sua situação regularizada junto aos órgãos competentes de cada estado ou do Distrito Federal, mediante registro no órgão de controle sanitário animal responsável, através de cadastro simplificado ao declaratório. O que quer dizer isso? Resolveu alguma coisa? Se você, no parágrafo anterior, está dizendo que é permitido que você, tendo espécies de outro lugar, você possa permutar, possa comercializar, qual o sentido das espécies que estavam introduzidas antes você regularizar? Então está dando uma maquiagem de legalidade no processo que já é criminoso. Então, quando você analisa, assim, na verdade, assim, essa legislação é um verdadeiro jabuti. Botaram o jabuti no telhado, botaram o jabuti em cima da árvore, tá, para justificar o absurdo que estão se fazendo hoje com a comercialização de espécies exóticas no Brasil inteiro, porque em nenhum momento se diz que essa prática ela é ilegal, e deveria ser. E isso torna inócuo qualquer projeto de conservação, inclusive esse que o próprio ICMBio está implantando agora, depois vou falar isso mais à frente,
para a preservação de polinizadores, que vai estar comprometida por conta dessa ação criminosa que está sendo feita sob o aval dos deputados. Isso aí é uma coisa assim, que, invariavelmente, merece uma ação no Superior Tribunal Federal, da forma como está. Resultado: me pareceu uma coisa boa intencionada, mas que quando você vai ver os detalhes, aí você consegue perceber a real intenção da prática, que realmente uma prática criminosa. Vamos ver o que vai dar. Antes que comece a me acusar de que eu estou querendo prejudicar os meliponicultores, que estou querendo impedir a comercialização, deixa claro o seguinte: não somos contra a comercialização. Não somos contra a comercialização de mel, não somos contra a comercialização de pólen, não somos contra a comercialização de ninhos, nada disso. Tá? O que nós somos contra são as distorções de se trazer espécies de fora para uma região na qual ela provavelmente não vai se adaptar, ou se adaptar vai prejudicar uma série de outras espécies regionais. Quando você tem um trabalho de conservação de uma abelha ameaçada como a capixaba, e você começa a trazer espécies de fora, e essas espécies começam a ocupar os mesmos nichos dessas capixabas nas áreas naturais, e eu não estou falando de meliponário, estou falando nas áreas naturais, você está comprometendo a viabilidade daquela espécie ameaçada dentro das suas áreas originais. Você pode até estar mantendo essas espécies dentro dos meliponários, mas a intenção da conservação não é essa. A intenção da conservação é conservá-las nas suas áreas naturais. Né? Então, esse tipo de coisa nós somos contra. A gente sabe do comércio, por exemplo, a quantidade de abelhas tiúba que são levadas aqui do Maranhão para o sul-sudeste. Sabemos que muita gente é enganada vendendo abelhas, ninhos que não vão se desenvolver. Muita gente compra ninhos mal orientados. Essas abelhas não vão se desenvolver, elas vão morrer. Ou, se houver alguma possibilidade de sucesso, simplesmente estarão comprometendo as espécies locais. Como já disse, a capixaba, a Melipona rufiventris, você começa a botar nos mesmos territórios onde estão ameaçados. Qual que tem o sentido disso? Então é importante isso, deixamos claro, não somos contra a comercialização de ninho, mas desde que esteja dentro das suas áreas de distribuição natural. Essa é a nossa posição. Ok? Um grande abraço.